A fama de bom moço do humorista Renato Aragão pode estar com os dias contados e ele está muito preocupado com isso. Bom, sobre essa polêmica que você vai ouvir falar aqui e agora, não apenas a minha opinião. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso humilde canal. Bom, mais uma vez pedindo perdão novamente para vocês pela falta do nosso cenário, mas eu estou arrumando no estúdio, tá? Você que nasceu na década de 70, na década de 80, com certeza se lembra do auge dos Trapalhões. Você que é um pouco mais jovem, apenas pegou as reprises e os programas solos do Didi, talvez do Dedé, que não tiveram tanta audiência como os Trapalhões da década de 70 e da década de 80. E por trás dessa história de sucesso e de muitas gargalhadas que fizeram pessoas muito felizes e alegres na década de 70 e 80, existem outras histórias não muito legais. E essas histórias prometem ser contadas em um documentário chamado Trapalhadas Sem Fim, que inclusive tem um canal oficial aqui no YouTube e eles lançaram meio que um trailer desse documentário que está em fase de produção. O programa caiu na mão dele exatamente para ele acabar com o programa. Foi o que ele fez. Mas aí já foi uma outra história do Renato não querer eles, né, e dizer que era eu que não queria. E segundo especulações, Renato Aragão tentou, por meios jurídicos, impedir a produção deste documentário. Bom, mas antes de continuarmos, é válido lembrar que o like fica à sua preferência só se você gostar do vídeo, tá bom? E o sino de notificações é serventia da casa para que você possa receber todos os nossos vídeos. Meu abraço de hoje vai para Desirê Guedes, para Sandra Aparecida, para o Chesco Gomes, para o Daniel Alves, um grande abraço pessoal de Cuiabá, para a Alessandra Lima, para a Rosiane Souza, também para o Fábio Assunção, aí um abraço querido, para a Simone que também está sempre com a gente, para o Henrique Tomé, grande abraço, para o Carlos Alberto, Deus te abençoe, para o Marcelo Silva, grande abraço, para o Jobson Penha, valeu minha potência, e para a Juliana. Eu não estou aqui com o intuito de denegrir a imagem do Renato Aragão ou nada do tipo, mas apenas trazer os fatos para vocês e fazer um comentário em cima dos mesmos. Talvez você vá concordar comigo, talvez não vá. Bom, mas eu penso o seguinte, opinar e perguntar não ofende desde que você faça isso com ética e com educação. E é como eu tenho feito aqui na produção dos meus conteúdos. Veja bem, uma matéria da revista Veja diz o seguinte, em seu título: Documentário sobre os Trapalhões revela prepotência de Renato Aragão. No subtítulo está escrito embaixo: o ressentimento de Dedé, Mussum e Zacarias é um dos componentes de Trapalhadas Sem Fim, que está em fase de montagem. Né? A matéria foi escrita por Bruna Mota e Fernando Molica, em 6 de setembro de 2019. Tá? Eu sei que a revista Veja, ela não é o que podemos dizer uma fonte de informações confiáveis, mas eu me baseei aqui nessa matéria porque realmente eles foram a fundo na questão. É uma matéria grande, enorme, quem quiser ler, procura aí no site da Veja que vocês vão poder ler essa matéria. E algumas coisas assim, eu achei assim, interessantes e importantes que foram enfatizadas. Inclusive porque eu assisti anteriormente o trailer do documentário que está sendo produzido, né? Inclusive eu já noticiei aqui que Renato Aragão tentou parar a produção deste documentário, tá? E quem não assistiu o trailer desse documentário, eu aconselho que assistam, tá? Se eu não cuidei de mim, o erro não é do Renato, né? Se o Dedé não cuidou dele, não pode botar a culpa no Renato. O Renato cuidava dele. Mas como criança eu não entendia, porque eu tinha vários quadros cortados. Eu lembro de perguntar para o Wilson Vaz, que escrevia meus textos, falei, olha, mas a minha participação tá ruim. Ele falou, ó, vem cá. E aí eu entrei na sala e ele falou, isso aqui todo de texto que eu faço para você e o Renato não deixa passar. Bom, vamos lá.
Primeiro ponto que nós devemos enfatizar aqui, uma coisa que eu falei em vídeos anteriores, quando nós abordamos a questão de que Renato Aragão tentou juridicamente parar a produção desse documentário. É quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Então, das duas, uma, né? Ou o humorista Renato Aragão vem a público e se defende disso, ou então ele se cala e deixa o dito pelo não dito. Deixa as pessoas falarem o que quiserem. Porque, por um lado, eu até entendo o Renato Aragão, porque eu já fui vítima de várias calúnias, de várias difamações, de gente que tem inveja, de gente que só quer se aproveitar do nome para crescer, pegar ali umas visualizações, etc. Eu sei o que é isso. Só que essas conversas sobre Renato Aragão não são de hoje que acontecem, né? Mesmo antes desse avanço da internet, dessa popularização da internet, várias histórias já eram ouvidas. Quando foi lançada, a comédia Filha dos Trapalhões atingiu uma bilheteria de 2 milhões de pessoas. Fernanda diz que na época recebeu apenas um cachê simbólico. Depois disso, o filme foi relançado e exibido diversas vezes na televisão. 27 anos depois, a jovem decidiu entrar na justiça para cobrar os direitos de imagem. Você se sente traída, enganada, aí realmente mexe um pouquinho. Fala. Então, o senhor Didi, uma vez eu dei uma nota dizendo que ele tinha demitido o motorista porque foi chamado de Didi. Aí foi maior confusão, imagina, claro, negaram, fizeram maior escândalo. Agora o Léo deu uma nota dizendo que ele acabou de pedir para um cara de um shopping ser demitido porque o cara pediu, um funcionário pediu para tirar foto com ele e por causa dessa foto atrasaram a entrega do carro dele. Aí ele mandou pedir a demissão do carro. O foco desse documentário que está sendo produzido, pelo que eu entendi, pelo que o trailer demonstra, não é somente falar o lado negativo de Renato Aragão. Não tem só isso. Tanto é que o documentário já começa mostrando pessoas falando bem dos Trapalhões, falando bem do Renato Aragão, falando bem da produção de conteúdo, que para aquela época foi realmente incrível. Os Trapalhões vão me emocionar pro resto da minha vida. Pessoal, uma coisa que a gente tem que diferenciar, né? Antes de você tirar qualquer conclusão, a gente tem que saber diferenciar o personagem Didi de Renato Aragão. Didi é um personagem, é um produto que foi feito para ganhar dinheiro. Renato Aragão é um empresário, um cara que queria ganhar dinheiro, um cara que quis fazer dinheiro com a sua arte ou com aquilo que ele pensa que é arte. Logo, ele usou esse personagem, né, criou um programa, reuniu outros artistas para poder fazer dinheiro com isso e transformou isso em um negócio muito lucrativo. Então você tem que parar para assistir esse documentário, o trailer desse documentário e esse documentário e analisar os fatos, bom, na minha opinião, tá? Como adulto que você é hoje. Porque aquela criança que você foi na década de 70, na década de 80, na década de 90, não existe mais. Passou aquele tempo. Então, por mais que você queira ver a questão com um olhar romântico, é impossível, porque nós estamos falando de negócios, nós estamos falando de dinheiro envolvido, tem dinheiro, construção de carreira, então assim, é complicado, entende? Agora, por outro lado, penso eu que Renato Aragão não deveria estar preocupado com a produção deste documentário, não deveria ter dado esse chilique que ele deu com a produção desse documentário, porque quem não deve não teme. Quem não deve, não teme. Das duas, uma. Ou ele vem a público e fala, ó, gente, isso aqui que falaram, se ele tá tão incomodado assim, olha, isso aqui que falaram não é verdade, não é bem por aí, essa história não é assim. Ou então simplesmente ele se cala e deixa o dito como não dito. Inclusive, o próprio Dedé Santana, em entrevista à Veja, disse que não ia dar depoimento nesse documentário porque ele disse que Renato Aragão o ajuda muito. Ele fala que, ó, eu quebrei financeiramente, não foi culpa do Renato e o Renato me ajuda muito. Só que o Dedé confirma, olha, teve muita informação que eu dei para esse documentário, sim, tem coisa que é verdade lá, tem coisa que é assim, o Renato é assado, o Renato tem esse temperamento difícil. Só que ele não quis dar entrevista.
O Renato saiu ligando para todo mundo, falando, não é para dar depoimento para esse documentário não é para dar depoimento para esse documentário não. E todo mundo foi dar depoimento. Porque teve gente que foi falar muito bem dele e tem gente que foi contar uma outra história. Como, por exemplo, o menino Ferrugem, o cara que hoje é um homem já velho, já na época que fazia o personagem Ferrugem, ele falou, o Renato impedia que meu personagem aparecesse porque as melhores piadas o Renato pegava para ele. Agora vamos ver as coisas com olhar capitalista, pessoal. Meu Deus do céu. O cara era o idealizador de todo o programa. O cara foi quem juntou todo mundo. O cara era quem escrevia os roteiros. O cara era quem fazia tudo acontecer. Então não era roubar. O Renato roubava as melhores piadas. Não, ele era o dono do programa. Ele pegava para ele o que ele achava melhor. Ele queria atenção, foco para ele. Dentro de uma proposta capitalista, tá errado? Ética, moral, isso depende da visão de quem está vendo. Mas dentro de uma proposta capitalista, enfim. Mas isso também não justifica uma série de coisas que supostamente aconteceram. Como, por exemplo, a falta de sensibilidade do Renato, que é relatada nesse documentário, para algumas coisas. De como o Renato tipo assim, por trás da câmera é uma coisa, na frente da câmera é outra. Enfim, tem várias histórias. A gente ouve várias histórias sobre Renato Aragão. Né? Inclusive, eu tive uma experiência negativa com o Renato Aragão, que eu fiz um vídeo, né, onde eu o defendia com argumentos, né, eu defendia dizendo que eu não acreditava. Foi um vídeo aí que fizeram, eu fiz um vídeo comentando sobre umas acusações de que Renato Aragão era envolvido com bruxaria e tal. Eu fiz um vídeo de jornalismo investigativo, onde eu fui atrás de todas as informações, investiguei tudo e cheguei à conclusão de que, poxa, essas informações que estão sendo contadas aqui, elas não se sustentam. E meio que defendi Renato Aragão, falando, olha, não existe nenhuma evidência de que ele tem envolvimento com essas coisas pesadas, por isso, isso, isso e isso. E apresentei fatos. Né? Mostrei contradições nos depoimentos dos pastores que alegaram que Renato Aragão é bruxo, que é isso, que é aquilo. O que aconteceu? A assessoria do Renato Aragão me mandou um e-mail me ameaçando de processo. Porque eu fiz um vídeo defendendo o cara. Aí o que eu fiz? Tirei o vídeo do ar porque eu arreguei? Não. Por respeito à idade do Renato Aragão. Porque eu já fui ameaçado de processo aqui por outras questões. E ó, vai lá, processa. Eu não difamo ninguém. Eu não ataco ninguém. Eu não destilo ódio contra ninguém, eu sou um jornalista. Eu abordo situações, abordo fatos, faço isso com ética, faço isso com educação, não trago informação mentirosa, não viso aqui me promover à custa da desgraça alheia. E tenho minha consciência tranquila com isso. Mas no caso do Renato Aragão, eu voltei à minha infância, né? Eu olhei assim e falei, poxa, é o Didi. Renato Aragão já está velhinho, 80 e tantos anos, indo para 90 anos. Para, eu não vou, sabe? Em respeito à idade dele, eu fiz isso. Agora, sobre a produção deste documentário, o que eu penso? Alguém está tirando vantagem em cima disso, claro, alguém quer fazer, né? Não é de hoje que a gente ouve essas informações, não é de hoje que nós ouvimos essas especulações, apesar de as intenções desse documentário serem questionáveis, ele tem um lado muito positivo, que vai esclarecer muita coisa para os fãs dos Trapalhões, para aqueles que admiram Renato Aragão e sua história. E vai dar a oportunidade das pessoas fazerem um balanço real do que é verdade e o que não é verdade. E se o Renato Aragão se sentir incomodado, que ele venha a público e fale. Porque dentro desse documentário também vai ser revelado várias vezes que os outros Trapalhões, o Dedé, o Mussum e o Zacarias, se sentiram injustiçados pelo Renato Aragão. Só que do ponto de vista financeiro, do ponto de vista capitalista, a gente tem que olhar também que o cara é idealizador de tudo.
né? O próprio Dedé Santana falou em uma entrevista uma vez, que eu me lembro, pra Record, se eu não me engano, que era o Renato que fazia todo o roteiro, que era o Renato que preparava tudo, que era o Renato que dizia, que era o Renato que fazia, que era o Renato que... O cara não dormia fazendo tudo. Então é uma coisa que a gente tem que balancear. Uma coisa é você não gostar do jeito do Renato Aragão fazer as coisas. Outra coisa é querer desmerecer o trabalho do cara. Agora, na minha opinião, isso aqui é minha opinião, tá? Eu acho que as coisas poderiam ter sido conduzidas de uma maneira muito mais humana, de uma maneira muito mais leve, de uma maneira muito mais amorosa, porque se todas as verdades, se todas as coisas que estão sendo ditas sobre o Renato forem verdades, realmente são decepcionantes. E pela experiência que eu tive com o Renato Aragão, né, é mais um motivo para a gente ficar triste. Agora, isso não me dá o direito de desmerecer o trabalho nem a história dele. Mas fica a critério de cada um julgar os fatos como bem entender. E que se o Renato Aragão está tão incomodado com esse documentário, que ele venha a público e fale. Porque o público não quer saber de processo na justiça que está rolando. Não, o público quer ouvir. Então, das duas, uma. Ou ele deixa o público tirar a própria conclusão que quiser deste documentário, ou ele venha a público esclarecer o que é e o que não é verdade. Porque, afinal de contas, né, da mesma forma que ele não é obrigado a mostrar sorriso para todo mundo quando ele não é o Didi, as pessoas também não são obrigadas a simplesmente deixarem de conhecer aquilo que elas querem conhecer simplesmente porque admiraram ou admiram o seu trabalho de alguma forma. Bom, essa foi só a minha humilde opinião e eu quero saber a sua aí nos comentários, tá bom? Eu vou deixar o link aí do trailer Atrapalhada Sem Fim no primeiro comentário, vocês podem ir lá e conferir, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço